Como é que a neurociência explica o estado de flow? Que cargas d'água vem a ser o flow? Então, o estado de flow, ele surgiu de um pesquisador chamado Mihaly Csikszentmihalyi. E se você for procurar esse nome aí, dificilmente você vai achar esse sobrenome dele, porque tem um monte de consoantes só, né? Eu sei por causa da prática, geralmente ninguém acerta o nome dele, é Mihaly Csikszentmihalyi. E ele estava pesquisando, foi depois da guerra, da Segunda Guerra Mundial, ele estava pesquisando os efeitos que a guerra tinha causado em algumas pessoas. E ele começou a pesquisar alguns trabalhadores, e especificamente alguns artistas, pintores, escultores, ele viu que eles ficavam horas e horas trabalhando naquilo. Então você imagina lá um escultor ou um pintor, fica lá 1, 2, 3, 4, 10 horas trabalhando. Ele percebeu também que essas pessoas, muitas vezes, elas não bebiam, elas não comiam, elas não se sentiam cansadas, mas elas chegavam no final do trabalho, ao invés de estarem exaustas, elas estavam com uma energia, elas estavam assim, se sentindo bem. E ele achou isso interessante. Ele percebeu, então, que esse estado acontecia sempre quando uma pessoa entrava em um trabalho que fosse, de certo modo, desafiador para ela. Não podia ser tão desafiador que ela achasse que ela não ia conseguir dar conta, mas também não tão fácil que fosse chato. Tinha que ser um nível de desafio. E quando a pessoa estava nesse estado, ela perdia realmente a noção do tempo, do espaço e ficava totalmente focada. É como se o cérebro da pessoa entrasse num estado que ela não percebia nem o que estava acontecendo ao redor. Tá? Ela simplesmente focava naquilo. Aí isso ele chamou o estado de flow, né? Ou estado de fluxo, que a gente entra no fluxo, e realmente é um estado de atenção plena, de foco total. A gente tem, né, a atenção plena, ou mindfulness, que é quando a pessoa ela fica fazendo esse trabalho para focar mais nela. Então o estado de flow é um estado de atenção plena focado numa atividade em que o teu cérebro se concentra totalmente naquilo e você produz muito mais. Que é o que eu tô fazendo exatamente agora, cara. Eu tô em estado de flow agora. Porra, eu curto esse negócio aqui, velho. E aprender é um negócio louco. Esse Mihaly, se eu não me engano, ele é croata ou alguma coisa dessa região. Se eu não me engano, ele não sei se é búlgaro, acho que é búlgaro, alguma coisa assim. É daquela região ali, ali. Por esse sobrenome não pode ser português, né? Cara, a primeira vez que eu vi, eu confesso que assim, que eu não entendi, foi um professor meu na época que ficou lá ensinando pra gente, olha a pronúncia dele, porque o nome dele é Mihaly. Aí o nome dele tem um monte de consoante e tem Mihaly de novo, então é Mihaly Csikszentmihalyi. Só que só alguém te ensinando mesmo para você aprender. Eu vi esses dias, estudando um pouco sobre essa questão do flow, um pesquisador americano que compara o estado de flow ao estado de hipnose, só que na escala inversa, né? A hipnose, se você imaginar uma escala que vai de 0,5 a 70 ciclos por segundo, quando a gente está dormindo, a gente está lá no 1,2 até 4, mais ou menos, quando a gente está dormindo. E o estado de hipnose é um estado que está entre 4,5 e 6 por ali, que é nem acordado, nem dormindo, mas extremamente focado. E esse estado de fluxo estaria lá para a banda do 30 para frente. Então ele é um estado hipnótico, só que de atividade física corporal. E eu me lembro, se não me falha a memória, foi Michelangelo, quando termina uma das suas esculturas, acho que Davi, se eu não me engano, que ele estava num estado de flow tão lascado, claro que ele não sabia que ele estava em estado de flow, porque isso faz tempo, né? É um conceito novo. Mas ele estaria num estado de flow tão monstro que ele passou dias e dias fazendo a escultura até o momento em que ele olha para ela e diz, parla! De tão perfeita que ela era, só faltou falar. Olha só. E falando sobre essa questão de treinamento, eu vejo que treinamento, pelo viés do cara que está lá na empresa, muitas vezes ele olha para o treinamento como um gasto. Vou gastar dinheiro com esse troço aí. Eu me lembro da passagem, acho que foi Henry Ford que fala, né? E o cara pergunta, nossa, mas o senhor não tem medo de treinar e as pessoas irem embora? Não, eu tenho medo é que eles não sejam treinados e fiquem aqui. Fazendo uma arruaça aqui dentro da empresa, né? Qual a importância do treinamento nessa linha de inteligência emocional, nessa linha comportamental humana dentro das empresas? Olha, a importância cada vez mais, eu digo que é total. Tá? Por mais, vamos dizer, tem aquela pequena empresa, aquela microempresa que a pessoa ainda está ali tentando vender o almoço para pagar o jantar.
Então, é muito importante que, se você que está ouvindo tem uma empresa assim e está nesse momento, é muito importante que você vá atrás de treinamento, que você se capacite, para você depois começar a treinar também as pessoas que estão ao seu redor. Mas, quando a empresa começa a crescer, o treinamento é fundamental, por quê? Então, a gente tem o treinamento técnico, que é basicamente as pessoas saberem, sei lá, lidar nos aplicativos, a parte de venda, que tem a parte técnica. Tem algumas coisas, a venda, por exemplo, ela tem a parte técnica e comportamental. Então, você tem a pessoa que faz a edição de vídeos. Então, tudo isso é questão técnica, que é fundamental, as pessoas precisam aprender. Agora, tem a questão comportamental, que grande parte dos empresários ainda não se deram conta, que é algo essencial. E que não adianta você treinar a pessoa só tecnicamente, mas você tem que treinar comportalmente também. O que é isso, Emerson? O que é essa parte comportamental? Aí entra liderança, inteligência emocional, comunicação, resolução de conflitos, que tem técnica também, mas tem a parte comportamental, e a própria vendas, que entra as técnicas de vendas, mas entra muito da inteligência emocional. E vendas é pancada, né, cara? Sim, não, é pancada. Não que os outros não sejam, mas vendas Sim. Vendas é pancada por vários setores, por várias questões. Tem essa questão emocional, muitas vezes, né, que está inserida, e tem a questão que é o seguinte, qualquer empresa, ela precisa de vendas para sobreviver. Se a empresa não vende, ela quebra, ela praticamente não existe. Então, é um setor fundamental em qualquer empresa. E onde entra a parte comportamental e emocional? Primeiro, a pessoa precisa entender que os nãos que ela recebe, ela vai receber muito mais nãos do que sim, não são para ela, e sim para o produto ou serviço. Cara, sensacional essa desvínculo. Eu lembro que quando eu era vendedor, e eu confesso aqui que eu fui um vendedor bem medíocre lá atrás, o que acontecia? Eu ia visitar um cliente, ele falava não. Eu visitava outro, ele falava não. Eu visitava o terceiro, falava não. Aí eu já ficava, cara, pô, que droga, né? É comigo, pô, sei lá, o cara não gosta de mim. Não, era não. Por mais que eu usasse alguma técnica de vendas, mas ele falava não porque não era o momento dele. Porque ele não queria aquele produto ou serviço naquela hora. E aí eu me desmotivava. Eu não entendia naquela época que tinha esse fator embutido. Eu imaginava, não, mas por que eu não estou vendendo? Eu sei técnica de vendas, eu fiz vários treinamentos e mesmo assim eu não consigo vender. Aí era pior ainda, porque daí eu me culpava e me desmotivava mais ainda. Porque aí vem aquilo que você fala que é a síndrome do impostor, né? Exatamente também. Que bosta que eu tô fazendo aqui, que eu tô ensinando o cara a vender e eu não consigo vender, que história é essa? Exato.